E aí, será que o Felipe Neto falou verdades ou ele exagerou mais uma vez? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a mais recente polêmica do Felipe Neto, aquele influenciador digital que há muito tempo aí faz vídeos para as redes sociais, para o YouTube, falando sobre literatura. Ele fez uma crítica muito dura sobre esse livro aqui, A Biblioteca da Meia-Noite. Se você não leu esse livro e queria saber um pouquinho mais sobre esse livro antes de ver esse vídeo aqui eu comentando sobre a fala dele, eu peço para que você clique aqui no card, eu vou colocar o link para vocês e vocês vão conseguir ver a resenha que eu fiz do livro aqui no canal. Eu gostei, já para deixar bem claro para vocês, eu gostei do livro com algumas, ou talvez várias, ressalvas, tá? Mas não é sobre isso que nós vamos falar, se o livro necessariamente é bom ou ruim, mas nós vamos falar sobre a força das palavras do comentário do Felipe Neto. Só que antes de falar sobre o que eu penso sobre tudo isso, eu peço para vocês aquele pacotão geral, que é se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like aqui no vídeo, comentar se você gosta desse tipo de literatura, se você acompanhou essa polêmica ou não. Quanto mais engajamento, quanto mais você assistir esse vídeo, ficar até o final, ver mais vídeos aqui do canal, compartilhar com os seus amigos, melhor com o canal, porque a plataforma vai recomendar cada vez mais nossos vídeos e a gente vai poder crescer aqui na plataforma e continuar fazendo vídeos gratuitamente. Dito isso, vamos falar sobre a polêmica. O Felipe Neto é uma figura pública muito reconhecida por várias questões, por ajudar muita gente, pelas declarações de impacto, né? Pelo seu envolvimento com a política, desde lá das eleições de 2014, em que ele era mais propenso para um governo de direita e depois acabou contra o Bolsonaro, apoiando o Lula nas últimas eleições, enfim. Ele se envolveu aí e ele tem muitos haters, né? Ele tá na internet faz muito tempo e virou milionário por causa da internet, né? E então o Felipe Neto, ele, no último final de semana, ele fez uma publicação nas suas redes sociais falando sobre esse livro que eu falei pra vocês, A Biblioteca da Meia-Noite. E ele fez as seguintes declarações, olha só, eu vou ler uns trechinhos do que ele falou sobre o livro. Ele falou assim: uma tragédia de literatura, claro que vendeu 6 milhões de cópias. Então assim, ele já começa falando que o livro, né, é ruim, é uma tragédia, e aí ele já faz essa relação com o livro ruim, com o livro que vende demais, ou seja, o livro que vende demais necessariamente é um livro ruim. Bom, aí há meias verdades, né? A gente sabe, se a gente pegar ali a lista dos livros mais vendidos, a gente vê que realmente tem coisas muito ruins, né? A gente vê que tem literaturas que são de fato caça-níquel, né? Que estão ali para vender para um público. A gente vê que de fato, substancialmente, esteticamente, artisticamente, não tem muito a contribuir, sabe? São literaturas bem ruins. Algumas delas, assim, nem precisa, né, gente, toda obra literária ser uma obra que nos enriqueça, que invente um novo tipo de linguagem. Às vezes, uma literatura do entretenimento não é uma coisa ruim também, né? Eu acho que vale, a gente conversa muito aqui, vocês sabem que eu, mesmo tendo vindo do mundo acadêmico, né, que às vezes olha com muito preconceito para obras comerciais demais, né? Eu sempre estou tentando me atualizar, entender, ver esse universo dos livros comentado nas redes sociais e também buscar leituras fora do meu escopo, fora da minha zoninha de conforto, né? Então, entender um pouco mais esse olhar para os livros de uma maneira mais abrangente, né? Então eu acho que eu me situo num meio termo que eu consigo, às vezes, buscar nessa literatura mais de entretenimento e também por uma literatura mais erudita. Então sim, a gente sabe que tem livros que são ruins, mas nem todo livro que vende muito é um livro ruim. Só para citar um exemplo do Torto Arado, né? O Saramago sempre vendeu muito e é uma literatura eruditíssima e best-seller, né? Vendeu pra caramba. Outros livros aí que são de literatura infanto-juvenil, jovem adulto, ou mesmo uma literatura que seja mais de entretenimento, tem algumas coisas muito boas, inclusive, vocês sabem, eu já resenhei alguns desses livros pra vocês. Então essa afirmação dele a gente tem que levar um pouquinho, né, e olha que é só o começo, a gente tem que
separar aí joio de trigo. E aí ele diz o seguinte, gente, eu pedi licença para olhar para a tela aqui, ó. Um livro de autoajuda dos mais vagabundos, mas fantasiado de ficção, no nível mais raso possível, com alegorias e metáforas tão estúpidas que qualquer pessoa acha que é mais inteligente por estar conseguindo se relacionar e entender. Olha, a gente tem muitos exemplos, né, de literatura que na verdade ela é só um pano, uma capa ali para um livro de autoficção que vem trazendo aquelas positividades tóxicas, né, aquele discurso de coach. Vocês me conhecem, eu não gosto de autoajuda, mas eu entendo que talvez para algum público isso possa funcionar, né? Eu não gosto de fato dos livros claramente de autoajuda. Eu acho que a maioria deles, eu já li alguns, mas eu acho que a maioria deles cai num precipício ali, nivelando as histórias das pessoas e sei lá, passando uma positividade muito tóxica. Eu acho que tem que se relativizar muita coisa. Eu acho que dá pra ler autoajuda, mas a gente precisa ter um filtro muito grande. E livros de ficção, né, que como é que eu posso dizer, se transvestem de ficção, mas que tem uma mensagem de autoajuda muito forte, a gente tem a rodo de exemplos, né? O Paulo Coelho é assim, ele ganhou muito dinheiro com isso, é o escritor brasileiro que mais vendeu, que mais enriqueceu com literatura, e de fato tem alguns livros dele muito ruins. Na época que tinha eu era resenhista para um portal, como é que chamava o portal? Pro Homo Literatus, eu resenhei o livro Verônica Decide Morrer, que eu achei péssimo. Assim, chamar o leitor quase que de burro, assim, sabe? Mas eu sei que tem gente que gostou, então tudo bem. E eu li outros livros do Paulo Coelho e até gostei de um ou outro. Então assim, eu não condeno totalmente. Mas o problema do Felipe Neto aqui, vamos, né, pensando ou não que o livro seja ruim ou não, né, que a autoajuda seja mais caça-níquel ou não, é o tom das afirmações que ele faz, né? Ele diz aqui, fantasiado de ficção no nível mais raso possível. E não é no nível mais raso possível. Eu li o livro e não vejo tão raso desse jeito, né? Qualquer pessoa acha que é mais inteligente por estar conseguindo se relacionar e entender. Eu achei aqui de uma arrogância muito grande, né? Dele criticar uma pessoa porque ele está entendendo o livro. Quer dizer, a pessoa... Como é que eu posso dizer isso melhor? Ele está pressupondo que a pessoa se acha inteligente. Será que o leitor está se achando inteligente? De fato, passa por isso? Será que ele não está só lendo a história? E ele continua. Se você gostou desse livro, por favor, do fundo do coração, leia mais livros. Olha, não tem nenhum problema nisso, né? A gente pode não gostar de um livro ou gostar muito de livro e continuar lendo. Ótimo, a gente pode continuar lendo livros, né? Mas o tom que ele faz aqui é tipo assim, você é burro se você gostou desse livro. Então você tem que ler mais porque você está lendo errado. Leia melhor. Então eu achei isso aqui extremamente arrogante. Depois ele continua. Desculpe se eu te ofendi com a análise do livro Biblioteca da Meia-Noite, mas como um aficionado por literatura, ver esse tipo de livro caça-níquel que transforma autoajuda barata em ficção incomoda demais. Felipe, assim, ele nunca vai ver meu vídeo, evidentemente, porque quem sou eu no mundo do YouTube, mas assim, eu fico muito feliz que uma pessoa que influencia tanta gente, que tem tantos seguidores e inscritos, goste de literatura. Mas justamente, você falando de literatura, como um aficionado de literatura, você tem que tomar muito cuidado, porque senão você entra num caminho que talvez você não conheça muito, né? A gente está aqui todo dia falando de literatura, você fala de vez em quando, né? Então cuidado com algumas afirmações que você faz, porque muita gente te acompanha e você tem que ter responsabilidade em relação a isso. Inclusive eu acho, e eu falo no meu vídeo, que esse livro, ele cai em algumas armadilhas de autoajuda, mas pra mim ele não é um livro de autoajuda. E ele continua, o livro é mal escrito, raso, burro. Eu acho que eu não preciso comentar essa fala. Eu acho que é pesado demais a maneira como ele colocou aqui. A história tem 1 milhão de furos e só vende que nem água porque faz um mundo de pessoas lerem e pensarem, meu Deus, muito verdade, muito eu. Mas peraí. Será que a literatura não busca justamente isso? Fazer com que o leitor se identifique com algumas coisas, né? Analisar e de fato
colocar personagens que se parecem com personagens reais, criando uma conexão entre personagem e leitor. Então, de fato, não sei se há tanto problema nisso. Por isso falei, se você gostou, leia mais livros, um dia você vai reler esse e pensar, nossa, que bosta. Pode ser, eu acho que até bom, né, você ler um livro num certo momento e ler um outro livro, o mesmo livro 10, 15 anos depois, e falar, nossa, como é que eu gostei desse livro? Nossa, de fato, será que esse livro era bom mesmo? Aconteceu, gente, vou até citar um exemplo de uma literatura super erudita. Vocês sabem, eu já falei muito aqui da Clarice Lispector, eu gosto muito, ela foi muito importante no meu processo de formação de leitor, e eu fui reler Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, no ano passado, se eu não me engano, e minha visão foi outra, assim, eu achava que era um livro imenso. Hoje eu continuo achando que o livro é bom, mas eu acho que eu gostei menos dessa vez do que da outra vez. Então o nosso olhar muda. E olha só aqui, e do fundo do coração, se alguém se diz especialista recomendando esse livro, recomendo que você deixe de seguir essas pessoas. Bom, vamos lá. Felipe Neto, você não é especialista em literatura. Então, assim, temos que até relativizar o que você fala, né? Eu não gosto de dar carteirada, porque eu acho que é um negócio bastante feio. Eu acho que a gente pode falar de literatura de uma maneira muito leve, de uma maneira muito abrangente. Eu acho que todo mundo de qualquer universo de formação, ela pode falar de livros, eu acho que deve falar de livros. Não que eu ache que a literatura vai ser a salvação do mundo, mas ela pode contribuir muito, muito com isso. Dito isso, eu tenho formação em letras, eu tenho um mestrado e um doutorado em literatura. Então, será que eu não sou um especialista? Olha, eu sou um especialista. E sim, se você estiver procurando um livro mais leve, e na verdade eu nem acho que ele seja tão leve assim, né? Porque ele trata sobre questões de um suicídio, né? Então, assim, ele trata de temas bastante espinhosos, né? Apesar de algumas mensagens caírem no clichê, no piegas às vezes. Enfim, mas eu acho que eu tenho condição de falar um pouquinho sobre literatura. E Felipe, agora eu vou pegar você numa contradição, né? Você disse que é uma literatura caça-níquel. Mas o que você escreveu? Você não publicou livro já? A sua literatura não é uma literatura caça-níquel? Eu acho que é. Então é no mínimo hipócrita você falar uma coisa dessa. Ele é essa figura polêmica, né, o Felipe Neto, porque eu achei interessante esses dias que ele resolveu doar livros, né, comprar livros para os seus seguidores. Deu um problema, ele não conseguiu pagar os boletos, ele pediu que as pessoas botassem o carrinho e mandassem para ele comprar e mandar para as pessoas. Eu acho, por exemplo, isso um tipo de atitude muito legal, né? É um cara que ganhou milhões já e que pode comprar livros para quem não consegue comprar. Beleza, ótimo, eu acho super legal da parte dele. Ele também já lançou debates interessantes sobre o ensino de literatura na escola, né? A gente tem que ler Machado de Assis, é super chato, as crianças da escola não vão ler, os adolescentes vão pegar trauma da literatura, etc. Eu também acho que a gente precisa rever algumas questões no ensino de literatura na escola. Essa coisa de obrigação, de você já jogar um livro clássico com um aluno de 14, 15, 16. Tudo bem, eu acho que é papel da escola também trazer coisas que o universo da internet e o mundo não oferecem, né? Mas eu acho também que a gente precisa refletir sobre algumas coisas. E o Felipe trouxe essa discussão em um momento. O problema é o tom dele, né? Ele já chegou com o pé na porta quando ele trouxe essa... Eu fiz vídeo aqui no canal faz uns 4 anos isso já. Ele não tem muito filtro. Eu acho até que é uma estratégia de marketing para gerar repercussão. É muito 880. Ele já critica todos os professores, que todo o ensino é uma bosta, etc. Daí eu me sinto muito, muito mal por isso, porque eu dei aula há muitos anos no ensino fundamental e médio sobre literatura. E eu fiz das tripas coração para fazer os alunos lerem. E tentar trazer esses livros para o universo dos alunos. Tentar escolher obras também que refletissem de alguma maneira as demandas dos próprios alunos. Então sim, os professores estão se esforçando. Sim, a gente está revendo muita coisa. Então o problema dele é que ele é muito desbocado, ele é arrogante, né? Ele não é especialista em literatura. E quando eu falo em especialista aqui, gente, eu estou abrindo esse leque para pessoas formadas em letras, ou que têm formadas em outros cursos e vão para pós-graduação em letras, ou seja, um mundo acadêmico
do pensamento literário, mas também de outras formações ou pessoas que estão aí influenciando digitalmente sobre literatura. Tem muita coisa ruim? Tem muita gente ruim, sim, fazendo o trabalho de influenciador literário. Mas também tem muita gente boa e muita gente que nem é formado num curso de letras. É só um grande leitor, uma pessoa que gosta muito de ler e que compartilha com as pessoas. E eu acho isso fundamental, né? Que exista o especialista, que sou eu, e o não especialista de formação, mas que se coloca como um leitor e não como um crítico, para se aproximar também dessas pessoas e dizer: olha, é possível ler desde os mais clássicos aos contemporâneos, desde o mais erudito ao mais pop, e entender e gostar. E tem livros bons e ruins em todas essas esferas. O duro é ouvir um cara que não é especialista nem de formação e nem de um influenciador digital ou crítico literário vir e falar umas asneiras dessas. Como eu disse, o livro sim tem os seus problemas. Peço novamente que você vá até a resenha, veja a resenha que eu fiz do livro. Eu fiz algumas críticas ao livro. Agora, dizer que o livro é raso, que o livro é burro, que quem lê o livro e gosta não entende nada de leitura, na verdade ele faz o que? Ao invés dele... Porque ele tá achando que tá contribuindo de alguma maneira para dizer assim: para de ler porcaria e vai ler coisa que preste. Na verdade, ele tá criando um ranço que as pessoas criam com o próprio livro. Ou seja, ao invés de trazer essas pessoas para o universo da literatura, ele está afastando. Então não, Felipe Neto, a gente não precisa de atitudes como essa. Você só afasta as pessoas e você faz um desserviço. E tá tudo bem, gente, se você ler esse livro e não gostar. Mas você ter essa atitude arrogante, eu acho que não dá. O que vocês acharam da polêmica, gente? O que vocês acharam das declarações dele? Escreva aqui nos comentários, a gente pode trocar uma ideia, né? Mas... assim, daquele jeito, né, gente? Respeitando, sem xingar. Aqui de vez em quando vem umas pessoas falando fazer... A maioria de vocês que vem aqui comentar são pessoas magníficas, fazem comentários. Quando fazem críticas muito construtivas, num tom muito gostoso, muito legal. Vocês estão sempre apoiando e sugerindo coisas, isso é muito bom. Mas de vez em quando vem um outro aqui falar umas porcarias, né? E eu já não tenho muita paciência, eu deleto o comentário mesmo, né? Eu às vezes ignoro completamente. Então, sim, vamos respeitar. Eu respeito sua opinião, respeita a minha também, não me diminua. Aqui na descrição do vídeo, gente, tem vários links para compra da Amazon, para você entrar aqui quando você for comprar qualquer coisa, usar o nosso link, porque a gente ganha uma comissão. Também tem links para compra dos meus livros, um livro de contos, um romance que eu tenho, uma tradução que eu fiz. E tem também links para 2 grupos, o nosso grupo do WhatsApp, que é do nosso clube de leitura, e também do nosso grupo no Telegram, onde eu compartilho informações sobre o mundo literário e também promoções de livros. E é isso, gente. Fique por aqui. Nos vemos no outro vídeo. Um abraço e até a próxima.